Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista que pode te ajudar a viver um tempo de qualidade. Muito obrigada por vocês que estão escolhendo, né, às 6:30 da noite, nesta sexta-feira. Eu acho que muitos estão, depois de uma semana, de muito trabalho, alguns podem estar cansados. Então, para vocês que estão entrando, deem aqui um alô, quem está se sentindo cansado e quem está se sentindo triste. Será que dá para a gente perceber a diferença sutil entre o cansaço e a tristeza? Esse é o tema de hoje, com o psiquiatra e nutrólogo, o Dr. Frederico Porto. Eu tive uma conversa com ele antes dessa nossa entrevista e eu fiquei muito impressionada como nós, ao pensarmos que estamos tristes, podemos, na verdade, estar exaustos. E nestes últimos tempos, eu tenho ouvido muito mais pessoas dizendo que estão exaustas, com lapsos de memória, muito insatisfeitas, se sentindo tristes, né, algumas até melancólicas e, na verdade, estão cansadas, estão exaustas. E como a gente não costuma fazer, né, essa reflexão, muitas pessoas vão querendo resolver a tristeza, quando, na verdade, precisariam dormir melhor, quem sabe outras formas, não é? De recuperar então a nossa saúde e especialmente a nossa saúde emocional. Bom, assim que o doutor entrar aqui, nós já vamos dividir tela e vamos seguir a nossa live. A Carla tá dizendo, passou um feedback no direct sobre o livro. Foi aqui no direct do Insta, Carla? Eu não tenho entrado muito no Facebook, tá? E todos vocês que já estão comigo na leitura também no livro Dá um Tempo, super obrigada pelo apoio e confiança de vocês. Se quem leu e fez sentido, me ajude então a compartilhar essas informações, esse resumo, né, de 150 entrevistas e informações, porque assim, né, todos poderemos viver um tempo de qualidade e para isso a gente tem que parar, pensar em como estamos sentindo e como queremos conduzir a partir daqui. Não existe, na minha opinião, ponto de chegada sem a gente saber qual é o nosso ponto de partida, não é, doutor? Boa noite. Olá, tudo bem? Muito Estou bem. só ajustando aqui os. Um Ajuste. prazer estar aqui contigo. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Essa é uma das lives mais aguardadas, porque o que eu Sim, tenho ouvido de gente dizendo que está exausta, sim. muito cansada, com lapsos de memória, eu até pedi aqui para quem já está na live para Uhum. comentar, né, o que estão sentindo. Sim, Então, mais uma perfeito. vez. Eu disse mais cedo, mas eu repito, então, o doutor Frederico Porto é psiquiatra e nutrólogo. Um dos Exatamente. pouquíssimos psiquiatras e nutrólogos do Brasil, não é, doutor? A última vez que eu conferi foi em 2000, final de 2019, 2018, só tinham 12, com esse titulado nos dois, né? Eu tenho título nas duas especialidades, é muito raro mesmo. E eu. E Pois não. isso surgiu, né, que tem a ver com a nossa conversa, porque no início da minha carreira, eu ficava muito incomodado que eu recebia muitas pessoas que não estavam doentes, elas não estavam saudáveis, né? A ausência de doença não é saúde. E a queixa principal era um cansaço. E eu olhava aquilo, eu falava assim, nossa, isso isso não é uma depressão, por exemplo, que eu fui treinado para tratar. E eu acabava prescrevendo um antidepressivo, que é o que eu tinha na mão. Se minha única ferramenta era martelo, então tudo era prego, né? E isso foi me incomodando e foi quando eu fui fazer a segunda especialidade, que foi a nutrologia, de uma maneira de pegar alguém não doente e ajudá-lo a ficar saudável. Perfeito. Doutor, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, né, que é um freio, não Uhum, é o fim, e eu me uhum, lembro que os meus problemas começaram pelo estômago. É verdade sim, que os nossos desequilíbrios e problemas relacionados à saúde mental podem começar pelo que estamos comendo? sim. Então, o
Nós temos uma parte do nosso sistema nervoso que é dividido entre o somático, que é o que a gente controla, por exemplo, eu abro e fecho a minha mão, e o autônomo, que funciona sozinho, né, que cuida da digestão, do batimento do coração, da respiração, que são coisas que você não tem que pensar, ou seja, como se estivesse abaixo da sua consciência. Se nesse momento, qualquer um de nós aqui participando, tiver consciente do batimento do coração, da digestão, da respiração, é porque alguma coisa não está boa. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio. Esse sistema, ele tem dois braços. Ele tem o simpático, que tensiona, e o parasimpático, que relaxa. A sociedade moderna é uma sociedade simpaticotônica. As pessoas vivem tensas, sem relaxamento. Então, isso tudo que as pessoas experimentam, por exemplo, colo irritável, refluxo, labirintite, né, vai lá, até sintomas de fibromialgia, é, na verdade, uma desautonomia. O organismo, para poder estimular o parasimpático, ele te gera uma doença. É como se você tivesse que fazer isso aqui subir. Então, a pessoa tem náusea, enxaqueca. A pessoa vai entender exatamente aqui. Aquele que tem enxaqueca, depois da enxaqueca, tem uma náusea, um vômito. É um reflexo Enjoo. vagal. O enjoo, Isso. né, doutor? Isso, exatamente. É o vago tentando ser ativado para compensar o excesso de simpático. O vago é o nervo do parasimpático. Só que ele faz isso de uma maneira errática, né? Não deve, porque como a gente não está dando essa oportunidade para ele, então ele aparece. É aquela história, né? Ele tenta te chamar delicadamente, você não responde, então ele te dá uma cacetada. Evidente. Olha, a Norma está dizendo, né? Tenho muito problema de estômago. Eu vou fazer o seguinte, Sim. doutor, para que quem está nos acompanhando também possa te ver. Eu vou fazer Sim. 2 pedidos. Hoje, o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Ele é comandado pelo algoritmo. Então, o Instagram, ele só vai entender que esse assunto que estamos falando é de utilidade pública se mais coraçõezinhos subirem aqui do lado. Então, para esses 150 corações que estão conosco agora, a live vai ficar salva depois lá no YouTube, o doutor também, se quiser. Mas neste momento, numa sexta-feira, né, que é aquele dia que está todo mundo muito cansado, envie coraçõezinhos. Tem um aviãozinho aqui, ó, parece um aviãozinho de papel. Encaminhe para 2 pessoas que vocês gostam e que sabem que estão muito exaustas ou que estão mais tristes nos últimos tempos, tá? Eu vou tirar os comentários, mas, Cristina, quem quiser fazer alguma pergunta para o doutor dentro do nosso tempo, coloque aqui então nessa caixinha com pontinho de interrogação, que na primeira oportunidade eu vou trazer aqui as suas dúvidas também. Então vamos lá, coraçõezinhos, aviãozinhos e de olho agora aqui no doutor para a gente voltar a falar sobre cansaço e tristeza. Então vamos lá, doutor Frederico. Por que muitas pessoas estão se sentindo tristes, mas no fundo estão cansadas? Desaprendemos a descansar? Exatamente. Então, eu sempre digo que o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. A pessoa fala para mim assim, é a mesma coisa. Não é. A melhor analogia que eu consigo fazer é a seguinte: se eu pedir a você para mergulhar numa piscina e nadar 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você nada 2.000 metros. Então o que faltam são respiradas a cada braçada. Isto, numa era anterior à nossa, ocorria naturalmente. As pessoas trabalhavam, né, elas paravam, batiam um papo, né, tomavam um cafezinho. Hoje não. Então, se a pessoa quiser, ela senta no computador e fica 12 horas trabalhando, né? Ela fica 12 horas seguidas. Então, o descanso, ele teria que ser quebrado. Eu brinco que você tem que tirar 2 minutos de férias por hora agora, porque aquele descanso do fim do dia, ele não é suficiente, porque você morre afogado atravessando a piscina, né? Você quer atravessar sem respirar, aí você fica afogado. Então, você tem que ter pequenos intervalos de um descanso profundo. Todas as vezes que eu falo isso, a pessoa fala para mim assim: olha, doutor Frederico, isso é artificial. Eu falo assim, é igual fazer ginástica também é artificial, né? O meu avô e o seu avô não precisaram fazer ginástica, ele andava o dia inteiro, né? Eu e você temos que tirar um tempo, né? Isso. Então, é a mesma coisa. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, né, da pausa voluntária e a pausa involuntária. Eu estimulo, até hoje eu estava conversando com um grupo de uma agência de publicidade, que é assim, microprática, da micropausa. Isso. Né? E aí eu sugiro só 3 inspirações profundas que não dá nem 20 segundos. E mesmo assim a turma resiste, né, doutor? Então, será que existe muita culpa se nós pararmos um pouquinho? Por que ninguém consegue mais descansar? Ou não se coloca como prioridade? Nós somos fruto do nosso contexto.
né? É muito difícil você se desacoplar do contexto onde você está. Ou seja, tem uma parte da nossa personalidade que ela é contextual. Se a gente lembrar bem, foi isso que o Rudolf Giuliani fez com Tolerância Zero. Ele descobriu, por exemplo, se ele mantivesse o metrô limpo, a criminalidade diminuía, porque a intenção de cometer um crime e cometê-lo, um metrô sujo favoreceria. Então, ao mudar o contexto, ele mudava o comportamento. Então, como você disse também, por exemplo, o contexto atualmente da vida, o Zeitgeist, né, o espírito do nosso tempo, ele é um tempo que a pessoa fica nessa correria. Então, não é só a questão de uma culpa, é porque para criar um hábito num contexto desse requer mais trabalho. As pessoas têm um erro de achar que para criar um hábito eu tenho que ter um comportamento muito grande, e não é verdade. O que interessa num hábito é a consistência, porque você tem que fazer a mesma coisa por pelo menos, em média, aliás, 68 dias. Então é melhor você fazer isso que você está dizendo, 3 inspirações por 68 dias. Então você tem que pegar uma coisa pequenininha. Às vezes eu falo isso para o meu paciente, igual você deve ter proposto, você fala assim, mas é muito pouco. Eu falo assim, exatamente, é para você ter vergonha de não fazer. De tão pouco que eu estou pedindo. Entendeu? Sensacional. Então é pouquinho. E aquilo consistentemente vira um hábito. Né? Aí sim ele incorporou. Então a questão é essa. Além da culpa, na minha opinião, é a dificuldade de gerar um hábito naquele contexto. Agora, você falou, doutor, 68 dias, eu tinha ouvido 21. Esse é um dos mitos fenomenais que a gente tem, né? Você sabe, né? Por quê? Por que tem um 21? Porque o Maxwell Maltz, que era um cirurgião, autor de um livro chamado Psicocibernética, ele entendeu o seguinte, quanto tempo ele resolveu estudar, quando a pessoa perde um membro, ele se habitua à ausência de um membro, é 21 dias. Então ele deduziu que então para você colocar uma coisa nova é 21, mas não é verdade. Eita. Tem uma meta-análise feita na Inglaterra, são 68 dias em média, e tem hábitos que demoram 254 dias para você incorporá-los. Provavelmente hábitos, por exemplo, alimentares. Então, você imagina, nós estamos há mais de 100 dias em isolamento. Não há dúvida que criamos hábitos sem perceber. Eu tenho certeza que eu tomo mais café hoje do que eu tomava 100 dias atrás. Né? Então, o que eu faço para me enganar quando eu faço meu café agora? Eu coloco menos pó. Né? Então, no mug, na xícara, eu coloco a mesma quantidade, mas tem menos cafeína ali. Eu estou me enganando, entendeu? Você tem que se enganar, né? Até que eu vou habituando a tirar a cafeína, devagarzinho. Eu tenho certeza, por exemplo, que eu como mais chocolate atualmente do que eu comia 100 dias atrás. Então já estou me enganando também, né? Porque você tem que, da mesma maneira que você entrou devagar, você tem que sair devagar, porque aí é durável, exatamente, aí vira um hábito. Tá. Doutor, como o nosso público aqui ele vai se renovando, eu quero repetir, na verdade eu gostaria que você repetisse por que estamos achando tristeza onde há cansaço. Exatamente. Né? Por quê? Eu todos os dias, depois que nós conversamos, eu fiquei muito atenta a isso. Isso. E aí todo mundo que está meio melancólico, meio triste, eu falo, pera, será que isso... Você está dormindo bem? Isso mesmo. Então, vamos lá, de novo. Então, vou primeiro para a pessoa diferenciar. Para a pessoa saber a diferença. Então, a pessoa fala para mim assim, primeiro que é um problema de diagnóstico médico, nós conversávamos aquele dia. Desde o surgimento dos manuais do DSM, que é o manual, né, que é o CID psiquiátrico, nós juntamos no mesmo diagnóstico chamado depressão a melancolia e a neurastenia. A melancolia era a tristeza, a neurastenia era o cansaço. A gente juntou essas duas coisas e deu o nome de depressão. Mas a pessoa que está nos ouvindo ela vai saber a diferença. Ela fala para você assim, eu estou triste. Aí você fala assim, é realmente tristeza? Você está com pensamentos negativos, ideias suicidas? Não. Ela fala, não. É o quê? Você está sem vontade de fazer as coisas que te davam prazer? Você fala, não, eu até tenho vontade, mas eu não tenho força. Isso é cansaço. Aí o problema é que isso é tratado somente com antidepressivo, que é a mesma questão do burnout. Né? Ou seja, alguém sofreu esgotamento pelo trabalho, o diagnóstico é uma depressão relacionada ao trabalho, e a pessoa recebe só um antidepressivo. Eu costumo dizer que a gente está tratando o aspecto neuropsiquiátrico dele, mas não estamos tratando o aspecto endocrinológico, que é o eixo que vai até a glândula suprarrenal, onde você produz cortisol. Você não está tratando isso. Então, eu que doso no meu consultório, eu acho toda semana pessoas com cortisol baixíssimo. A pessoa fala assim, como baixo? Não deveria estar alto? Não. Primeiro ele sobe. Aí você trabalha 18 horas por dia, dorme pouco, o cortisol fica alto. Mas se ele ficar alto muito tempo, chega um momento que o corpo não consegue
produzir aquele tanto de cortisol, aí começa a cair. Aí que a pessoa entra no estado de esgotamento. E ela confunde isso com tristeza, porque ela está sem energia. Mesmo que ela tenha vontade de ver o programa que ela gosta, ela tem vontade de encontrar os amigos que ela gosta, ela falta energia, aquela preguiça, né? Nossa Senhora! Eu entendo bem o que você está dizendo, doutor. Cortisol, gente, é o nome que a gente dá para o hormônio do estresse. Ele é necessário, Isso, né? O isso. problema é o excesso do estresse, né, O, o, doutor? ex- o- o excesso crônico. Tudo no corpo humano é assim, ó, é um pico e baixo. Se você pegar um dia de 24 horas, o nosso ritmo circadiano, os hormônios são secretados, eles vão num pico e caem. Por exemplo, o cortisol começa a subir pela manhã, ele tem um pico por volta das 11 horas, ele começa a cair até cair à noite para você ir dormir. Por que essa inteligência? Você vai e come. No que você come, você secreta insulina, não é isso? Põe a glicose para dentro da célula, o alimento que você absorveu, e cai. Qual o problema da vida atual? Você come várias vezes ao dia, por exemplo, você come alimentos que secretam muita insulina. Isso leva ao quê? Nesse caso, leva a uma coisa chamada resistência insulínica. A insulina alta há muito tempo, você fica resistente à insulina, diabetes tipo 2. Isso acontece a mesma coisa com cortisol. Excesso de cortisol, continuamente, faz com que o nosso hipotálamo, a região do cérebro, que capta essa informação, como seria o ideal? Eu me deparo com o estressor, meu cortisol sobe. O estressor passou, ou seja, o leão, o que eu encontrava lá na savana africana, o leão foi embora, o meu cérebro fala assim, pode baixar. Aí ele dá uma ordem para a glândula suprarrenal, ela para de secretar cortisol. Como agora você mata um leão por hora, a todo momento o cortisol está subindo. Aí o cérebro ele passa a achar que aquilo é normal, então ele deixa ele alto. Entendeu? Não. Então você tira férias, por exemplo, de 15 dias e não consegue relaxar. Por quê? Porque seu cortisol está alto, ele fica alto, ele não baixa mais. Agora está alto, 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 alto. Então, ao ficar alto muito tempo, você esgota a glândula. E eu acho isso, como eu te falei, todas as semanas eu acho isso. As pessoas com cortisol de 1 no sangue, de 2, sem ter uma doença. Isso é o esgotamento do qual nós estamos falando. Então, ele vai caindo. E aí você se pergunta, como então um cortisol alto assim eu consigo fazer o corpo voltar ao normal? É o que você falou. Pausas, micropausas. Você, ao respirar, você cria um descanso profundo e intenso, mesmo que curto. É como se você reensinasse. Você está reeducando esse cérebro a conhecer um estado que ele esqueceu. Repete isso, por favor, doutor. Reeducando o cérebro. Você está reeducando o cérebro. Ele desaprendeu que existe um estado relaxado. Então você está ensinando ele isso novamente. Aí você, quando você respira, você está reeducando. E aí ele aprende, aí fala, sim. Aí ele vai se ressensibilizar no hipotálamo a conseguir dar esse. Aí ele entende que o estresse passou, agora eu relaxo. O estresse passou, aí eu relaxo. Aí sim, aí você volta. Aí você volta a ter resiliência. Porque a resiliência, ela só é criada se você descansar. Ela não é criada na ação. Vamos fazer uma analogia com o osso, né? Eu conto o seguinte, um dia eu vi um programa que o camarada era um lutador de Muay Thai. Ele dava um chute no taco de beisebol com a canela e quebrava o taco. Você fala, como faz isso? Bem, ele treinou num tronco a vida inteira. Então ele chutava o tronco e ele tinha microfraturas ósseas. Ele descansava, aquele microfratura virava um calo. Você sabe que aquele lugar que você quebrou no braço, você nunca mais quebra naquele lugar. Você pode quebrar em outro, porque ali tem um calo ósseo. Aí agora ele chutava de novo. Aí ele fazia microfraturas, descansava, outro calo. Com o tempo, esse calo vira uma coisa inquebrável. Então, agora, se ele chuta e não descansa, ele tem uma fratura. Você deve ter amigas conhecidas, por exemplo, eu conversei na quarta-feira com uma maratonista que ela teve 3 fraturas de fêmur por excesso de esforço e falta de descanso. Entendeu? Isso mesmo. A resiliência, ela só existe no descanso. Né? Eita lasqueira. Bom, doutor, é fantástico. Agora, muitas pessoas acham que estão sendo resilientes, mas estão apelando. Eu sempre falo, pera lá, resiliência é uma coisa, apelação é outra. E apelação, eu estou dizendo, no excesso de remédios. E olha que curioso, doutor. Nós falamos uma vez só e as nossas falas convergiram muito. A gente está lidando como normal o que é anormal. Isso mesmo. Concordo. E
na minha opinião, como nós temos mais farmácias do que bibliotecas e livrarias nas esquinas, Isso, é claro que a isso, gente está tomando remédio para aguentar o tranco, né, doutor? E aí, isso é uma apelação. isso. Isso não é resiliência. Concordo. Concordo. Então, você vai ter dois tipos de remédios mais prescritos por causa disso. O indivíduo vai tomar, por exemplo, remédios benzodiazepínicos, tipo clonazepam, diazepam e companhia para dormir. Porque, é claro, esse camarada que fica ligado o dia inteiro, ou ele não consegue desligar para dormir, ou ele desliga e acorda no meio da madrugada. Sabe por que ele acorda no meio da madrugada? Porque, na verdade, vamos supor, vamos lá na savana africana, onde nós, né, surgimos. Ancestrais. Você corre de um leão o dia inteiro, lá na savana. Quando você vai dormir à noite, olha que bacana isso. A fase mais importante do nosso sono é o sono profundo, é o sono chamado REM, né, que é onde você sonha. E o sono REM, a quantidade dele vai aumentando à medida que que a noite passa. Então, a maior quantidade de REM que você tem é no meio da madrugada, lá 3, 4 horas da manhã. E aí é onde você está mais relaxado. E lá na savana africana é onde você fica mais vulnerável a um predador. Então, olha que impressionante. Na hora que você está mais relaxado, é como se sua mente falasse assim, não, Isabela, você correu do leão o dia inteiro. Se você ficar muito relaxada muito tempo, ele pode te pegar. Acorda aí. A pessoa fala assim, ela acorda cheia de energia, não sabe por quê, no meio da madrugada, ela está pronta para trabalhar, não é isso? Né? Aí ela fala assim, não, doutor, eu acordo para urinar. Fala, não, você não vai, acorda para urinar. Você acorda, aí você lembra que tem uma bexiga, aí você vai e urina. Não tem nada para urinar. Então, aí primeiro usa de remédio para dormir. Aí seja Zolpidem, Lexotan. Aí nós temos outros medicamentos que são passados, que são os antidepressivos. E a pessoa não tem depressão. Mas o que ele causa, Isabela? Ele causa um leve entorpecimento emocional. Então a pessoa fica cascuda. Ela aguenta aquele tranco, é como se fosse um anestésicozinho que ela está tomando, né? Então ela aguenta. Então, ela não está mais resiliente, na verdade. Ela está tomando um anestésico. É como se eu te desse um anestésico e colocasse a sua mão no fogo. Você continuasse queimando. Fala, não, agora vamos dar um anestésicozinho para você continuar com a mão no fogo. Não está resolvendo o problema. Então a pessoa aguenta por mais tempo. E tem um dado muito curioso que poucas pessoas sabem, até poucos médicos sabem disso. Quando você dá, por exemplo, um inibidor de recaptação de serotonina, um citalopram, a fluoxetina, ele aumenta a quantidade de cortisol no sangue. Olha que então você joga lenha na fogueira, entendeu? Você joga mais lenha na fogueira. E por isso que a pessoa tem a energia por mais um tempo, aí depois ela esgota de vez. Né? Então, é impressionante. Ouvindo você, doutor, tem várias perguntas aqui, eu já vou abrir, tá, gente? Eu tenho ouvido muito dos profissionais da área de sono, tanto da Associação Brasileira quanto do Instituto do Sono, que o sono tem ficado cada vez pior na maior parte da população. Isso. Ativa, né? Sim. A população ativa. Isso. E é evidente que se a gente não desliga durante o dia, para desligar à noite vai ser cada vez mais difícil. Isso. E aí, de novo, não vamos na origem, vamos na farmácia, toma remédio para dormir e depois remédio para acordar. Porque depois de um longo período dormindo mal, gente, eu vivi isso, então eu me sinto muito confortável em compartilhar, porque doutor, eu fui ao endocrinologista. Ele me deu um remédio para aguentar o tranco. Ele me disse, inclusive, pode tomar esse aqui, que você vai conseguir trabalhar de madrugada, né? Fazer tudo que você precisa fazer nessas horas, porque o desgaste, gente, não vem só pelo número de horas que você trabalha, mas o que você faz nessas horas. Né? Exatamente. Eu ouvi um monte de médico que desenvolveu a síndrome de burnout porque atendia e não conseguia ir no banheiro, não conseguia comer, né? Não conseguia, então, ter essa pausa básica. Bom, mas vamos lá. Então, aliás, se eu abrir um parênteses, você sabe qual a diferença de expectativa de vida de uma médica na cidade de São Paulo em relação a alguém da mesma classe social? 12 anos. 12 anos. Ela vive a menos. Um médico vive 5 anos a menos. 12 anos. Para a mulher é pior. É pior. Vamos respirar um pouquinho, gente? Né? Vamos fazer uma micropausa? Né, doutor? Solta o ar prolongadamente. É tão simples. Então a gente pode inspirar sem pressa, Mais uma vez para lembrar como isso é bom. Para quem acha que não pode parar, que não tem tempo,
até as músicas mais agitadas têm momento de pausa, senão o ritmo não, Isso, ele não flui, né? Por que que tem vírgula numa frase? Para você dar uma respirada e manter o isso, ritmo. Olha que coisa mais linda, isso mesmo, né? isso mesmo. Doutor, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu quero abrir aqui uma Uhum. caixinha. É, Sim. vamos lá. Tem muita pergunta. Eu adoraria poder fazer todas, tá, gente? Mas, ó, aqui. Uhum. Flá Marjorie, crise de ansiedade está relacionada com essa tristeza por causa do cansaço? Mas aí, doutor, eu Uhum. volto para a pergunta, como isso é confuso. Uhum. A Uhum. tristeza vem do cansaço ou o cansaço vem da tristeza? Na minha opinião é o seguinte, o desgaste leva a um cansaço. Aí você fica vulnerável, não é isso? É. Ficando vulnerável, aí você vai ter os transtornos, seja de ansiedade, depressão. Lembrando que o transtorno da ansiedade é o transtorno mais comum que tem no mundo. Ele né, ou seja, ele é mais frequente do que depressão. E, na verdade, nós sabemos como psiquiatra que um quadro ansioso crônico, grave, no acompanhamento de 5 anos, um quarto dessas pessoas desenvolve um quadro depressivo. Então, provavelmente é isso. O desgaste leva um quadro de ansiedade, e esse quadro de ansiedade desencadeia o resto. Então, se a gente conseguir cuidar disso aqui, como você está falando, a gente tem uma grande vantagem. Né? Exatamente. Ou seja, desde hábitos, como você falou, pausar. Eu costumo dizer, Isabela, se a pessoa aprender a respirar, ela resolve metade dos problemas da vida dela. Opa! 25% ela tem que fazer terapia, né? E aí eu brinco que 25% não tem cura mesmo, ela deixa para a próxima existência. Então, só nessa existência já tem 75% para cuidar. E metade, né, 50%, se aprender a respirar, tá feito. Vai ser um show. Né? Perfeito. Isso é uma coisa tão simples que deveria ser ensinado na escola. Né? Por ser Se você simples, olha... pois não. Isso. Todo aquele treinamento dos fuzileiros navais americanos, né, para não falar que nós estamos sendo monge, todo treinamento, né, o Mark Divine, que é um fuzileiro que tem um livro, eles são treinados a aprender a respirar. Ou seja, havia respiração, porque o nervo vago, esse nervo pertencente ao parasimpático, que é a parte que nos relaxa, ele é conectado ao cérebro, mas 80% da informação que flui nele é do corpo para o cérebro, não é do cérebro para o corpo. Então, quando Nossa. você respira de uma maneira pausada, igual você propôs, você manda uma mensagem para o seu cérebro que está tudo bem, mesmo que não esteja. Então, é isso que um fuzileiro é treinado a fazer. Um atleta de elite, ele não sabe disso, mas é isso que ele faz. Ele consegue respirar de uma maneira que o sistema dele entende que está tudo bem, mas apesar que não está. Ou seja, o olho está vendo que não está tudo bem. Mas como ele está respirando de maneira pausada, é rítmica, né? O segredo é ritmo, suavidade e ser abdominal. Então tem que ser pela barriga, puxou o ar, estufou a barriga. Soltou o ar, puxa a barriga. O ritmo, tem que ter um ritmo, e o ideal é que seja suave. É o seu ritmo. Não adianta ser o pranayama do professor de yoga que você não consegue fazer. Aquele puxa 18, segura 12, solta 32, você fica... Né? Eu, inclusive, doutor, quando eu falo, né, sobre, olha, tem uma solução que é rápida, olha que curioso, para Sim. desacelerar, é de graça, não dói e tal. O que vocês acham que é? Aí a turma fala assim, é meditação. Eu falei, não, antes. É mindfulness. Não, antes. Porque se a gente não tiver humildade para aceitar que a nossa respiração tá sem Isso. facilitador, sem nada, se a gente não conseguir prestar atenção na nossa respiração por 20 segundos durante o dia, não adianta querer procurar meditação. É a mesma coisa que alguém que vai buscar um Perfeito. personal trainer, mas não quer subir a escada do prédio. Sim, perfeito. Concordo. E, aliás, você vai concordar outra coisa comigo. Eu dou exemplo assim, a pessoa fala assim, porque se você falar assim, Isabela, você vai começar a correr, vamos supor. Se a sua referência de corrida for só atleta olímpico, você desanima na primeira semana. Você concorda comigo? Desanima, é isso. Quando você fala em meditação, vem na sua cabeça um monge que faz isso há 10 mil horas. Ele tem 10 mil horas de treinamento. Então te dá até desânimo. Você fala assim, que dia que... Aí o camarada fala assim, nós temos que fazer 20 minutos 2 vezes ao dia. Nós estamos pedindo 20 segundos, eles não fazem. Como é que alguém vai fazer 20 minutos 2 vezes ao dia? Você entendeu? É isso. Concordo com você inteiramente. Comece respirando 20 segundos. É isso, é um pouquinho mesmo. Ele tem que começar com a respiração. Depois, né, ele busca outros caminhos, né? E, gente, por ser simples, incomoda, porque por ser simples a gente acha que não funciona.
né? Mas eu sugiro, Exatamente. esse final de semana, ó, hoje, tá, ó. Nós estamos indo, Exatamente. doutor, de tela em tela, conteúdo a conteúdo. Sim. E você, como psiquiatra, como você vê este movimento e como este movimento incessante provoca esse cansaço que muitos estão sentindo? E aí, Perfeito. quando vão parar no Perfeito. final da noite, não lembram nem o que almoçaram. Por quê? Porque o seguinte, o cérebro, né, aqui, não é isso? Esse é um cérebro cortado assim. Né? Essa aqui é a parte mais nobre, é o córtex pré-frontal. Está atrás da nossa testa. Nenhum macaco tem testa. O macaco é assim, ó. Então, essa é a parte mais nobre. Para você ter uma ideia, a parte primitiva, ela consegue lidar com milhões de bits de informação. Esse aqui só lida com 40 bits, a nossa consciência. Toda vez que você muda de tarefa, você cansa essa estrutura. Por quê? Eu costumo dizer que isso aqui é igual uma bicicleta naquela marcha mais pesada. Só tem a marcha pesada, não tem outra. Depois que, para arrancar é uma tristeza, mas depois que você pega a velocidade, aí você vai. Então você que é jornalista sabe disso, você começa a escrever. Né? Escrever é a coisa mais difícil que o ser humano pode fazer. Por isso que todo escritor da história tem basicamente a mesma rotina. 3 horas pela manhã escrevendo. É isso que eles fazem. 1 hora é para aquecer, 1 hora para escrever, 1 hora para concluir, acabou. É isso mesmo? Fantástico. É, Né? mais ou menos por aí. Sim, porque você precisa de 1 hora para aquecer. A bicicleta tem que pegar velocidade. Agora, você imagina essa bicicleta para. Aí você muda de tarefa, para. Aí você volta aqui, você tem que arrancar de novo. Você fez isso umas 6 vezes, 10 vezes durante o dia, você fica acabado. E no fundo você tem a sensação que não fez nada. E não fez mesmo. Porque você não fez nenhum trabalho de profundidade. Porque a gente subestima o que a interrupção faz com a gente. Quando eu digo interrupção, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui, você também deve fazer isso, eu não deixo nem vibrar o meu WhatsApp. Eu olho ele de hora em hora. Hora em hora. Quando eu estou em casa, a minha secretária tem o telefone da minha casa. Se tem alguma urgência maior, ela me liga. Entendeu? Se eu estiver escrevendo. Mas, claro, então, assim, tem momentos que eu multitarefa, evidente. Mas quando eu estou fazendo algo que requer um pensamento profundo, é tudo desconectado. Porque senão você não consegue entrar naquele estado de fluxo necessário para você produzir. E pior, você cansa muito, que é isso que você está dizendo que as pessoas estão tendo. E não podemos esquecer que o fato da tela, ela tem mais 2 malefícios. Ela te tira do seu corpo. Então ela faz o contrário da respiração. A mente é corporificada. Não tem uma separação. Quando você faz isso, você sai daqui. Então a criança, o adulto que vive muito na tela, ele vive longe do eu dele, na verdade. Então o que você falou. Por isso que ele não percebe a respiração, ele não percebe o que ele está sentindo, ele não percebe nada. Eu brinco que eu tenho pacientes que eu falo para ele assim, angústia. Aí o cara fala assim, né? Eu falo assim, angústia é uma coisa que você sente mais ou menos aqui. Aí eu brinco que tem uns que descobriram pela primeira vez que aquilo que ele sentia no estômago não era azia. Era ansiedade misturado com angústia, né? Porque ele sempre tinha uma explicação física de tão distante que ele estava do corpo. E fora, né, Isabel, a poluição da luz da tela, que é um outro problema que nós temos atualmente, né? Que nos deixa acesos e ligados, inclusive à noite. Por exemplo, meu celular já escureceu aqui, já tem um bloqueador de luz azul programado para após as 18h30 ele escurece, para amenizar, porque assim eu consigo ir desligando. Senão você está ligado, deita, não consegue dormir. Claro, você tem que fazer uma transição, você tem que ter uma penumbra, as luzes da casa têm que ser amareladas, ou luz de leitura, porque senão você não consegue desligar. Né? Viu, gente? Então, quem tá à noite e tá desesperado que não consegue dormir é porque passou o dia muito ligado, né? E, doutor, eu lhe enviei o livro, né? Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Sim. Esse livro aqui, gente, dá um tempo, como encontrar limite sem limites. Ele, de tão simples também eu sei que aí as pessoas acham que não funciona, mas eu vou só mencionar aqui uma coisa em relação ao celular no quarto. Sim. Sim. Funciona para mim, né? Antes de dormir, eu dou aquela olhada no WhatsApp, ver se eu tenho alguma mensagem da rádio que eu faço de manhã, né? Porque aconteceu alguma coisa. Ou na minha rede social, de repente esqueci. Eu faço isso em pé, do lado da cama. Meu marido já sabe, ele dá risada, né? Porque ele fala,
vai doer a perna, e aí eu faço isso no máximo por 4, 5 minutos, porque eu já estou cansada. Então, se eu deitar com o Muito bom. telefone, esse tempo é maior. Então, o que eu faço? Claro. Eu fico em pé com o telefone e vejo que eu preciso ver, beleza. E evito absolutamente rede social. Por quê? Isso. Tem informações que não nutrem, tem informações que inflamam, e essa hora não é para você sentir mais nada, né? Não é para acelerar o coração, né, doutor? Exatamente, exatamente. Essa é a chamada infobesidade, né? É uma obesidade da informação. Aí você quer mais, né? Isso, quem assistiu o Dilema das Redes, né, Isabel? Opa! Né? Você vai ver que é feito para te viciar. Então você tem que ter. Eu, por exemplo, faço igual a você. Eu tenho alguns que são bloqueados no meu celular. Eu só posso acessar sábado e domingo, é bloqueado. Porque, por exemplo, eu descobri, por exemplo, que o Face, eu entro, aí eu queria, né, aquilo me estimulava a ficar curioso, a comentar. Então eu bloqueei, eu vi que aquilo me puxava, que era igual uma droga mesmo. Sim. E eu faço exatamente com você. Então eu coloco no quarto, eu olho antes, né, ele já tem o tom da luz é menor, né, na nossa casa as luzes são amarelas, onde a gente circula à noite. No quarto não tem televisão, é escuro, vou dormir. E uma dica importante para todo mundo aqui, quando você for acordar, evite de treine o seu cérebro para acordar com um despertador mais leve, não seu batistaca. Porque você deixa o batistaca e 5 minutos antes você põe uma musiquinha. Por que isso? Porque quando você acorda com batistaca, o seu cortisol é secretado em pico, você acorda assustado. Uf. E você consome uma parte daquele cortisol que você precisaria para o dia inteiro. Você já gasta ele logo ali, só para levantar da cama. Então, tá explicado, porque quando eu tinha que acordar meia-noite, 1, 2 ou 3 da manhã, meu, gente do céu, informação é tudo, né? Então, ó, vocês não precisam adoecer para começar a colocar isso em prática. Como o doutor disse, frequência e consistência. Doutor, eu teria aqui um monte de pergunta para fazer, né? Nós estamos muito deslumbrados com toda essa tecnologia, né? É um brinquedinho, é como uma criança, né? Que ganha um brinquedo e fica deslumbrada. Mas, de uma maneira aqui muito, muito simples, muito rápida para a gente mudar de assunto, a internet vicia, como outras drogas, né? Tem várias pesquisas que já falam sobre isso. Mas então, qual seria a sua recomendação para que, pelo menos, né, o consumo de internet não contribua para esse cansaço que muitos estão sentindo? Qual seria a sua recomendação? Primeiro, eu acho que a gente tem como fazer isso, você sabe, né? Você tem, por exemplo, um app chamado Quality Time, que você pode dar o diagnóstico, pra você saber quanto tempo você passa mesmo. Porque a pessoa fala assim, não, eu me lembro que uma certa vez eu pedi um cliente para medir. Eu olhei nos exames e ele falou, você está tomando pouca água. Eu falei, não, eu tomo água. Eu pedi para ele medir, para ele anotar, e nós descobrimos que ele tomava na semana mais cerveja do que água. Opa. Em volume. Ele bebia tanta cerveja de sexta a domingo, que em volume era mais que tomava de água, né, pura, durante a semana. Mas ele só teve essa consciência quando ele foi anotar. Então eu peço para a pessoa instalar isso, o Quality Time, e aí ele vai ter uma ideia primeiro, aí vai ficar assustado, porque é uma coisa assustadora o tempo que você passa. Aí diante disso, aquilo que você falou, então ele tem que criar, a analogia que eu faço é o seguinte, essa parte do cérebro aqui, ó, é como se fosse um guia sentado num elefante. Esse aqui é o elefante, a parte primitiva. Então você tem que amansar o elefante e dar trabalho. Então o elefante, você não pode esperar, se você tem que tomar água, você põe a água do seu lado. O elefante não vai levantar para pegar água. Então, da mesma maneira, como é o caso, então eu bloqueio, porque se eu sei, aí é impressionante, mesmo assim eu aperto, aí ele vem e fala assim, você apertou tantas vezes desde tal dia. Você vê que você tem ainda o vício. Quando passa o final de semana que eu pude olhar aquela mídia, então a pessoa fazer esse bloqueio e criar rituais como esse que você criou, para que ela possa lidar melhor com essas mídias, né? Tá certo? Então a gente tem que dificultar o hábito que a gente quer acabar com ele, facilitar o hábito que você quer adotá-lo. E comece pequenininho, porque você falou várias vezes a simplicidade, mas parafraseando Leonardo da Vinci, né, atribuído a ele, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Não é isso? Steve Jobs pôs só um botão no iPhone. A bandeira japonesa é linda e é só uma bola vermelha numa bandeira branca. Né? Isso é zen, é simples, mas é belo. É simples. Doutor, amanhã, sábado 10 de outubro, é o quê? Dia Mundial da Saúde Mental.
Da saúde Mas mental, isso mesmo. que coisa mais... E olha que a gente estava marcando essa live, coincidentemente, né? Eu nem tinha Isso me é dado verdade, foi uma conta que coincidência. Eu também totalmente. não percebi. É. Mas falar sobre saúde mental, né? E nós estamos falando sobre cansaço e tristeza, e se a gente não souber lidar com isso, vai interferir, né, na saúde. Sim, Mas ainda é um tabu até dentro da área médica, né? é verdade. Dentro da área da medicina, você tem resistências para falar sobre o assunto, mas tudo bem, né, doutor? Tem muita coisa mudando. E É. para quem está aqui, eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, qual é a diferença, se existe, a diferença Uhum. entre cérebro e mente. Ah, perfeitamente. Então tá. Primeiro, você falou uma coisa, vamos pegar assim, é importante que eu costumo dizer que a saúde mental, a doença mental é a única doença que a pessoa tem vergonha de ter, então ela tem que fingir que não está tendo, né? Eu recebo no consultório, por exemplo, pessoas com depressão com vergonhas de estarem deprimidas, e elas não têm culpa nenhuma. E o outro, que ficou diabetes tipo 2 porque comeu demais na vida e foi sedentário, e esse não tem culpa, não. É curiosíssimo. Esse segundo é completamente culpado da situação da saúde dele, o outro não é, e ele tem vergonha. Mas então, a mente, para a gente simplificar, o cérebro é o hardware. É isso aqui, ó. A mente é como se fosse o software que corresse aqui. Então é como se fosse o pensamento é a mente. O cérebro, ele é o computador. Mas isso é um grande mistério, não é verdade, Isabela? Porque a medicina, ela não explica, por exemplo, como é que eu mexo, como é que eu consigo mexer a minha mão. Você fala assim, doutor, você mexe a mão, porque a sua mão é representada aqui no seu córtex motor. Não, não é isso que eu quero dizer. Como que a minha vontade, que é imaterial, que é intangível, como é que ela movimenta a matéria? Isso é um grande mistério. Então, a filosofia da mente, né, isso que nós estamos falando, assim, a filosofia do debate corpo e mente, da separação cérebro e mente, ela é uma disciplina extremamente interessante, que vem, então, então você tem os indivíduos que dizem que é feito de uma única matéria, não é isso? Que o cérebro e a mente é a mesma coisa, e tem pessoas que vão dizer que é feito de duas matérias diferentes, né? Que a gente pode dizer até que esse software poderia ter ele não precisa do hardware para correr, vamos dizer assim, né? Então você tem uma separação do espírito e da carne, por exemplo, tá certo? Então esse é um grande debate dentro das neurociências, né? Esse é um debate profundo, né? Nem sempre as pessoas veem isso por aí, mas essa é a essência do debate, que a gente não consegue explicar como movimentamos a nossa mão. Sim, mas esse exemplo da mão é muito interessante, mas eu gostei o cérebro é o hardware e a mente é o Isso, software, né? é o software. Eu posso fazer uma outra comparação, porque assim todo mundo consegue Sim, imaginar. Me corrija, doutor. É como se o cérebro fosse o fio da eletricidade e dentro corre a eletricidade. sim, perfeito. Isso, então a mente seria a eletricidade. Sim. Tá. Então, quando eu estou falando de saúde mental ou doenças mentais, eu estou falando de problemas cerebrais. É isso? Quando você está falando de... Sim, exatamente. Então, a psiquiatria ela lida com problemas mentais, isso, que seria coisas do hardware. O problema é que o cérebro é o único órgão que a mente, né, o pensamento interfere na matéria, por exemplo. Não. Você não tem como fazer isso no seu coração, né? Mas se você meditar todos os dias, nós sabemos hoje que você muda áreas do seu córtex. O hardware muda. Você hipertrofia, ele cresce áreas do seu cérebro. Então é o único órgão onde a sua vontade, a sua consciência, a consciência, modifica o hardware. Isso não acontece em nenhum. Por isso que é Nossa. um grande mistério. Então, exatamente, mas a doença mental, ou seja, a ciência tenta discuti-la como se fosse um problema de hardware. Mas deixa eu explicar, para as pessoas nos escutam, elas entenderem o limite disso. E você está conversando com um psiquiatra que tem uma simpatia pelo lado biológico, tá certo? Não sou um reducionista, eu tento ter uma visão integral do ser humano, mas tenho uma simpatia. 40% das pessoas que têm uma epilepsia, tá? Que é uma doença, né? A pessoa cai e tem uma convulsão, ou seja, uma doença que você vê a pessoa tendo. 40%, você faz o eletroencefalograma e não tem nenhuma alteração. Tá certo? 40% das pessoas, 30% a 40% das pessoas com esquizofrenia, somente que tem alteração no exame de imagem. Ou seja, você não dá um diagnóstico baseado nem numa imagem, nem no exame de sangue. A psiquiatria dá um diagnóstico chamado fenomenológico. Você me conta o que está passando dentro de você.
Então a melhor analogia que eu posso fazer é o seguinte, quando você vai num clínico, ele apalpa a sua barriga, não é isso? Ele apalpa o fígado, ele vê aí, tal, tá, doeu o fígado, fala, doeu aqui, doeu. Na psiquiatria não, é como se você estivesse apalpando, eu falasse assim, mais para direita, apalpa a direita aí, tá doendo, você, entendeu? Eu tenho que te guiar para você falar assim, como é que tá o pensamento? Você fala, tá rápido. E como é que tá assim o humor? Você tá alegre? Você tem que me descrever o que está passando dentro de você. Então não é um exame, porque então, apesar de ser uma doença, você pode dizer, do cérebro, é como se você usasse a mente para acessá-lo. Para entender o que está acontecendo. E aí, doutor, nossa, nós podemos fazer mais umas 10 lives, que a gente não vai esgotar esse assunto, né? É verdade. Bom, temos uma vida, né? Estamos aqui com esta vida, temos um tempo, e aí eu vou voltar. Isso. Antes de mudar de assunto, o que eu vou propor? Microprática, micropausa. Que assim o cérebro vai entender, opa, vem mais uma coisa nova. Isso. O intervalo entre a inspiração e a expiração é o que eu chamo de tempo. Porque quando a gente não fizer mais esse movimento, significa morte. Né? Então, acabou. O tempo que nós temos é inter-respirações é a nossa vida. Isso. Então, se a gente está respirando mal, se a gente está correndo, não há criatividade que surja, não há vida. Exatamente. Né? Que se mantenha com saúde. Tem um monte de gente aí sobrevivendo, né, doutor? Mas, para quem acha que nós estamos falando bobagem, para quem acha que a gente está falando besteira, a gente está falando sobre a diferença entre cansaço e tristeza. Então, eu vou voltar. Porque, doutor, ao estar cansado... Aliás, antes, vamos respirar um pouquinho. Três respirações, não vai doer nada, gente. Confia na gente, ó. E a terceira, para lembrar como isso é bom. Eu não sou médica, doutor, mas eu já sei que ao fazer isso, eu já estou mandando um comando para o meu cérebro assim. Espera que agora está vindo mais uma informação. Agora, já presta atenção. Né? Tá tudo bem. Quando a gente dorme pouco, descansa pouco, o cansaço aumenta, eu tendo a comer mais. Porque aí eu vou buscar energia. E nesse comer mais, pode ser que eu não coma bem. Então eu vou querer partir aqui para uma conclusão do que nós iniciamos. Você é psiquiatra e nutrólogo. Isso. Para quem chegou aqui, nós, aliás, muito obrigada por todos vocês que estão conosco, né? Triplicamos aqui o número de corações e quanto mais vocês mandarem aqui do lado dos corações, o Instagram vai entender que esse é um assunto de utilidade pública, ou seja, para todos. Doutor, então, qual é a relação entre estômago e cérebro? O que eu como, ou seja, o que eu me alimento num prato e o que eu me alimento aqui também. Perfeito. Então, primeiro, como você falou tão bem, o nosso sistema só sabe que a gente está cansado. Né? Então, se você não dormiu bem, você tem menos saciedade, que você produz menos o hormônio da saciedade, que é produzido durante o sono, chama leptina. Então, ele só sabe que você está sem energia, e ele te dá desejo de comer carboidrato, porque é a maneira de você adquirir energia mais rápido. Interessante. Então, se dorme pouco, você produz menos hormônio da saciedade? Menos leptina. Então, o corpo só sabe que você está cansado. Ele não sabe que você dormiu pouco. Então, ele aumenta a sua fome. Entendeu? Para compensar. Aí você come. Você vai comer carboidrato, porque é a maneira mais rápida. O desejo é por carboidrato, que é a maneira mais rápida de conseguir energia. E aí, Isabela, tem aquela grande conexão fascinante, né, do intestino com o cérebro. Olha que bonito isso. Porque o nosso intestino... grande parte da serotonina produzida no corpo é produzida no intestino. Eu sei que muita gente vai falar assim para mim, não, mas isso aí não chega no cérebro, porque não atravessaria a barreira hematoencefálica. É uma barreira, quando o vaso entra no cérebro, ele tem uma proteção, um filtro. Então essa serotonina produzida no intestino não chegaria lá. Mas ela não precisa de chegar quimicamente. Ela chega via o vago, ela estimula o nervo, ela vai para informação. Perfeito? Agora olha que fascinante isso. Nós sabemos hoje que se você pegar o intestino e as bactérias de uma pessoa com autismo, ela é diferente de uma pessoa que não tem autismo. As bactérias de uma pessoa com esquizofrenia é diferente de uma pessoa que não tem esquizofrenia. As bactérias de uma pessoa obesa é diferente das bactérias do intestino de uma pessoa magra.
Agora que você vai ficar impressionado. Então eles pegaram um estudo, esse estudo é fascinante, eles pegaram, mostraram as bactérias do intestino de uma pessoa, por exemplo, com depressão, e fizeram 12 sessões de psicoterapia cognitivo-comportamental nela. Ela melhorou dos sintomas por causa da psicoterapia e as bactérias do intestino mudaram. Olha que coisa fascinante. O que vem antes, né? E por que você não pode atuar dos dois lados, né? Trabalhar aqui ao mesmo tempo que você cuida de lá, né? Porque por que o estresse impacta isso então? Porque se você está estressado cronicamente, não é hora de comer, então você produz menos ácido clorídrico, menos enzimas hepáticas, então, né, menos enzimas pancreáticas. Então, quando você come, você digere pior o alimento, ele chega lá no seu intestino mal digerido, então ele gera bactérias não tão saudáveis, aquilo vai virando um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Porque aí dorme mal, aí começa. Então, na verdade, você tinha que ter uma abordagem multidimensional. Melhorar o sono, melhorar um pouquinho a alimentação, entendeu? Aí, com isso, você entra num ciclo virtuoso. Porque essa separação só está na nossa cabeça. Isso não existe do ponto de vista vivo. No sistema vivo, né? O psico, o neuro, o imunológico, o endócrino, está tudo interligado. Os hormônios estão interligados com os neurotransmissores, estão interligados com o sistema imunológico. Qualquer mulher aqui sabe, se ela tiver um choque emocional naquele dia, naquele mês ela pode mudar o dia da menstruação. Mas o que tem a ver? Olha, tem tudo a ver, porque o lugar no cérebro, o hipotálamo, é o mesmo lugar que comanda a glândula principal, que é a hipófise, que comanda todas as glândulas do corpo. Então isso tudo está recuperado, né? Está tudo interligado. Eu só não vou começar a chorar aqui, porque senão vai borrar a maquiagem, porque, doutor, de novo, né, informação é muito poder. Eu tive um problema gravíssimo de estômago, mas depois eu te conto, sobre as bactérias. Sim. Gente, isso é muito sério. Isso. Né? Eu costumo dizer que o corpo vai te chamando atenção para algo que o cérebro quer te dizer. Porque se a gente está fazendo um movimento físico, muitas vezes, doeu a perna, por exemplo, você parou e descansou. Agora no cérebro não, ele vai te mandando sinais como enjoo, problema no estômago, no intestino, aí a gente vai culpando quem? O café, o glúten, a lactose, né? Isso. Bom, temos só 5 minutos, doutor. A Gláucia, ela faz aqui uma pergunta. Sim. Perdão? Não, e lembrando, né, que todas essas emoções que a gente sente, no fundo, elas têm uma intenção positiva, como você disse, é de chamar a atenção para algo importante. Só que a gente acha que a emoção é o problema, aí você quer reprimi-la. Mas ela está te chamando a atenção para algo que é importante, né? Só esse detalhe. Fantástico. A Gláucia faz aqui uma pergunta, doutor, que acho que resume tudo que nós falamos e, de novo, vamos repetir o tema aqui da nossa prosa para todo mundo que está aqui e que ainda vai acompanhar. Me perguntaram aqui na caixinha de Pandora se vai ficar salva. Sim. Vai lá para o YouTube. O doutor também, se quiser usar, está à vontade. Sim. Como, então, recuperar essa energia quando já sentimos há muito tempo? Eu posso, então, ficar mais feliz dormindo mais? Sim, então... Vamos começar no físico. Você vai cuidar do seu sono, você tratá-lo como sagrado. Você pode fazer uma caminhada, movimentar o seu corpo e cuidar da sua alimentação. Então, alimentação, sono e atividade física na dimensão do físico. Nós caminhamos para a dimensão das emoções. E isso é o que a Isabela falando. Se você ter consciência das emoções que dominam o seu dia. Por que isso é importante? Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela acha que está triste o dia inteiro. Não, ela não está triste o dia inteiro, é porque ela só percebe a tristeza. Se ela se atentar, ela vai perceber que as emoções oscilam, que a tristeza também vai embora, depois vem outra coisa, vai embora, volta, outra coisa, entendeu? Não é estático. E aí ela vai aprender a respirar para, talvez, a gerenciar melhor esse estado emocional. Na dimensão, então, da mente, vamos dizer assim, passei das emoções para a mente, para o pensamento, gerenciar a nossa atenção. A qualidade da nossa vida é determinada onde eu coloco a minha atenção. Isso que eu e a Isabela falando. Se você não está presente, está distraído o tempo todo pela tecnologia, dividindo a sua atenção, você não tem profundidade e intensidade no momento da sua existência. Então a vida fica sem graça. E por último, na dimensão espiritual, é quando você dá um significado maior à sua caminhada. E ao fazer isto, você justifica esforços que todos nós vamos ter que fazer na vida. Né? Viktor Frankl dizia que o homem não busca uma vida sem tensão. Não. Ele busca uma tensão significativa. Que ele possa dar um significado para ela. E isso é fundamental. Então, isso é uma maneira. Então, se você fizer isto,
É claro que a gente pode, e não, às vezes tem que usar remédio, tem, mas isso não é o suficiente. Você tem fitoterápicos que ajudam nessas recuperações. Um conjunto de plantas chamado de adaptógenos. É uma planta que nem te excita e nem te relaxa. Cafeína excita, né? Valeriana, melissa te relaxa. Não, essa planta não. Ela te ajuda a se adaptar melhor ao estresse. Ela reseta aquela parte do cérebro que ficou viciada no cortisol alto. Por exemplo, o ginseng é um tipo de planta como essa. O rhodiola é uma planta como essa. São adaptógenos. São plantas desenhadas que ajudam nisso. Então, essas são algumas dicas que a pessoa pode colocar em prática. Olha, quem está aqui, se ainda não segue o Dr. Frederico Porto, Instagram, Dr. Dr. Frederico Porto, deve estar aparecendo aqui em cima também na tela de vocês. Isso. E doutor, as suas publicações também são fantásticas porque você fala a nossa língua, então dá para entender perfeitamente. Isso, Patrícia claro. está perguntando, pode repetir? Dr. Frederico Porto, Dr. Frederico Porto. E aí, doutor, para finalizar, flexibilidade. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa palavra que pode transformar a nossa vida, né? Porque quanto mais rígido formos... Isso. Só nós perdemos, né? Exatamente. Então, na complexidade da existência, as grandes questões são dilemas, não é isso? É um dilema entre o controle, né? Porque nós ocidentais achamos o seguinte: se eu não for forte, rígido, eu vou ser fraco. E não é verdade. Entre a dureza, vamos dizer, a dureza e a fraqueza, você tem o fluxo. Você tem um lugar, que é o que você falou, onde você equilibra o que você quer controlar com a sua flexibilidade. É um outro estado. Então, esse é um estado onde você tem uma tensão relaxada. É isso que a gente tem que buscar. Porque a gente está excessivamente tenso. Então, como é que você relaxa e consegue atingir e aí você vai para um lugar onde a sua tensão é focada, mas ela é relaxada. Não é isso? Então, a pessoa ela quer tanto ter o controle, que ela adoece. Ela tem se soltar. Não, aí ela vai cair para um lugar, ela vai migrar, transcender para um ponto onde ela consegue ter uma tensão relaxada. E aí é o que você falou, ela é flexível e também tem controle ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Doutor Frederico Porto, eu sabia que seria bom, mas foi assim, eu estou vendo aqui pelos comentários, realmente fez muito sentido para muita gente, né? Gleibson está dizendo que entrou agora, não entendeu o assunto. Nós estamos falando sobre a diferença entre cansaço e tristeza. Muitas pessoas estão sentindo tristeza, mas na verdade é só cansaço, né? É claro, né, doutor, que dependendo do que a pessoa está sentindo, procura um especialista. Claro, né? Claro. Né? Evidente, porque você tem que descartar muitas coisas. Você pode estar cansado, você pode ter hipotiroidismo, você pode estar com anemia, né? Você pode ter muitas outras coisas por trás do seu cansaço, que tem que ser descartados, né? Então, nem sempre, né? Ou seja, a pessoa tem que passar por um especialista, tem inclusive diagnosticar, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas buscar essa perspectiva integral. Olha quem acabou de entrar, Eugênio Mussac, quem nos conectou. Ah, sim! Isso aí, exatamente, nosso amigo em comum aí, é ele mesmo. Isso. Né? Obrigado, Eugênio, por essa conexão. Teremos muito pela frente, né? Quanto mais forças tivermos, mais o nosso coro aumenta. E muito obrigada por essa conexão. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela confiança. As palavras são sementes, então, se elas fizeram sentido para vocês, né? Nos ajuda, então, a compartilhar para que mais pessoas ao nosso redor vivam uma vida que vale a pena ser vivida. Doutor, considerações finais. Bem, primeiro, muito obrigado. Eu tinha sempre que eu via você falar, eu tinha uma absoluta certeza que a sua conversa é muito boa, porque eu descrevi para você o que eu via, né, na minha carreira toda, né, esses quadros, né, do cansaço e da tristeza, e como eu não tinha com quem compartilhar, né, porque ou o psiquiatra não entendia de endocrinologia, a endocrinologia não entendia de psiquiatria, então eu ficava num lugar que não pertencia a ninguém. Né? Então, eu acho que muito obrigado pela oportunidade, espero que as informações sejam úteis, e o pessoal, né, como você falou, eu faço lives todas segundas, e quartas e sábados. Segunda eu tenho um tema, eu trago um tema, eu converso com eles de um assunto. Essa semana nós falamos sobre ritmos circadianos, zonas azuis, né? Na quarta-feira eu tenho uma entrevista, um bate-papo com alguém, e no sábado é uma conversa aberta, eu fico 1 hora conversando com eles, sempre às 20 horas. Então, quem quiser, estamos lá.
Sensacional. Doutor, faremos outra em breve. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Tá bom? Bom final Obrigado. de semana e bom feriado. Até breve, se Deus Você quiser. também. Falou, um abraço, tchau, tchau. Olha só que comentário mais incrível, Renato Bezerra. Minha ansiedade foi embora. É isso, gente. Eu e o doutor Frederico Porto esperamos que vocês pensem melhor, respirem melhor, se alimentem melhor. E tudo isso pode ser a partir das horas de sono. Eu não estou sendo simplista na minha fala, vocês vão sentir, tá certo? Cada um vai sentir os benefícios dessa mudança de hábito aos poucos. Não se culpem, não queiram fazer uma transformação radical de um dia para o outro. Isso só vai gerar mais tristeza, vai gerar frustração e não é isso que nós queremos, tá certo? Contem comigo, Dr. Frederico Porto também no Instagram. Foi um privilégio ter a atenção de vocês nessa noite de sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Brechó Chique da Carol, Fabiane, enfim, todos que estiveram conosco. Nos ajudem, então, a compartilhar essas informações. Aproveitem a noite de vocês e conquistem um tempinho livre na vida de vocês para que vocês se coloquem na agenda. Tá certo? E assim viveremos um tempo de qualidade. Até breve. Tchau, tchau.